Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, você confere aqui na TV Justiça. O Plenárias já começou. Hoje, com os principais momentos das sessões dos dias 20 e 21 de maio de 2020. Karina, havia uma expectativa com relação a estas duas sessões, em relação aos temas que estavam na perspectiva da pauta original divulgada e que nenhum deles tinha uma relação direta com a Covid-19. A gente até na elaboração do material do direto do plenário ficou na expectativa do comentário, naquele próprio que a gente chama arte-pauta, de comentar. No jornal eu disse que quais eram as previsões para quarta-feira e que não tinha relação. Na terça-feira, exato. Exatamente. Só que quando chegou na noite da terça-feira, houve uma modificação importante, que foi o acréscimo, inicialmente de 6, acabaram se transformando em 7 ações relacionadas à questão da responsabilidade dos agentes públicos durante a crise da Covid-19. Acabou sendo o grande destaque da semana. Sem dúvida alguma. Ele acabou tomando grande parte da sessão plenária da quarta-feira e foi finalizado na quinta-feira o julgamento do pedido de medida cautelar em todas essas ações diretas de inconstitucionalidade que questionavam, além da medida provisória, também dispositivos da lei de introdução às normas do direito brasileiro e um decreto que regulamentava. Mas os ministros acabaram ficando na discussão apenas da inconstitucionalidade ou da suposta inconstitucionalidade argumentada em relação à medida provisória e acabaram entendendo que não há inconstitucionalidade, mas que deve ser lida a medida provisória de uma determinada forma, conforme se formou a maioria, o entendimento no plenário do Supremo na quinta-feira, acompanhando o relator ministro Luiz Roberto Barroso. Mas esse não foi o único julgamento, não é, Cadu? Embora esse tenha sido o tema principal da semana dos julgamentos da quarta e da quinta, no início da quarta-feira, os ministros ainda julgaram uma questão de ordem, um pedido da União de prorrogação de um prazo que já havia sido concedido lá em 2016, quando do julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, em que o Supremo reconheceu uma omissão inconstitucional do Congresso Nacional no dever de legislar, de criar uma lei complementar para regulamentar a perda que os estados tiveram em decorrência da ausência de tributação a partir da Lei Candir do ICMS nas exportações e que a União deveria repassar esse valor aos estados. Só que a emenda constitucional de 2003 determinou que o Congresso editasse uma lei complementar para dizer de que forma esse repasse ou essa compensação deveria ser feita. E em 2016, a emenda de 2003 mandou que a lei fosse feita e em 2016, quando do julgamento dessa ADO, a lei ainda não tinha sido feita e os estados estavam buscando, então, receber esses valores. Os ministros entenderam que haveria uma omissão e deu um prazo de 12 meses para que o Congresso pudesse legislar. Caso não fizesse, quem deveria fazer essas regras seria o Tribunal de Contas da União. O tempo se passou, o Congresso não legislou e algumas prorrogações foram feitas, inclusive uma comissão especial foi criada aqui no Supremo para tentar que houvesse uma negociação entre União e Estados para tentar dirimir a controvérsia e o ministro Gilmar Mendes coordenando esses trabalhos. Na quarta-feira foi trazido ao plenário, então, um referendo em 2 decisões do ministro Gilmar Mendes, que já havia prorrogado por mais 12 meses e depois por mais 90 dias esse prazo dado ao Congresso Nacional. E essa última prorrogação se vencia no dia 21 de maio, na quinta-feira. E os ministros acabaram votando, referendando a decisão do ministro Gilmar Mendes, com exceção apenas do ministro Marco Aurélio, e determinaram a extinção de várias ações que estavam no Poder Judiciário em decorrência de um acordo que foi celebrado entre a União e os estados sobre esse tema. E além de referendar, portanto, aquelas prorrogações que haviam sido feitas, homologaram o acordo entre a União e os estados e a União se comprometeu, no prazo de 60 dias, encaminhar ao Congresso Nacional um projeto de lei complementar nos termos do acordo que havia sido homologado e também comprometeu-se a engendrar esforços para que uma PEC, um projeto de emenda à Constituição sobre esse tema também evoluísse no Congresso Nacional, já que lá também há uma discussão sobre esse tema. Então, resolvida uma questão que, conforme o ministro Gilmar Mendes, há mais de 20 anos estava pendente, não só no Judiciário, mas também no Legislativo,
com esse acordo homologado, espera-se que seja colocada uma pá de cal nessa discussão. Então, duas decisões de extrema importância. Essa envolvendo matéria tributária, né, essa compensação tributária em razão da desoneração do ICMS nas exportações, uma receita que os estados deixaram de ganhar e que a União deve fazer essa compensação. E essa questão acerca da responsabilidade dos agentes públicos nas medidas tomadas para o enfrentamento da Covid-19 nesse estado de calamidade pública. Então, os ministros, mais uma vez, confirmaram a constitucionalidade da norma, mas deram uma interpretação conforme ao texto, ou seja, de que maneira os agentes devem agir para evitar que esse erro grosseiro ou dolo haja a responsabilidade. Então, eles dizem o que deve ser considerado um erro grosseiro para afastar, para possibilitar essa responsabilização, né? Porque a norma diz, eles não serão responsabilizados na esfera civil ou administrativa, exceto em casos de dolo, quando há uma vontade contumaz de praticar algo que não deveria ser praticado, né? Uma ação ou omissão, mas há um dolo, há uma intenção daquela ação ou omissão, ou quando houver erro grosseiro. E a medida provisória diz o que é erro grosseiro e os ministros interpretaram, então, que esse erro grosseiro deve ser analisado dessa forma, conforme os ministros decidiram na quinta-feira, e a gente vai acompanhar um pouquinho mais nessa edição do nosso plenário. O debate sobre o que é erro grosseiro, que já vinha de algum tempo. Exatamente. E também um outro ponto, como você bem falou, houve uma interpretação conforme sem modificação ou redução de texto. Exatamente. Então, é uma declaração de inconstitucionalidade, um deferimento parcial do pedido que foi feito na liminar. Não há redução de texto, nada foi extraído da norma. A norma permanece válida e eficaz, mas ela deve ser interpretada da forma como o Supremo fixou o entendimento na sessão de quinta-feira. O julgamento da questão tributária foi relativamente rápido. Já com relação à questão da responsabilidade dos agentes públicos, já tomou 2 sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal, exatamente da quarta e quinta-feira que estamos revendo hoje. Exatamente, então vamos ver do início, vamos voltar no tempo, na pauta do plenário. Estava a expectativa justamente em sessão por videoconferência para a última quarta-feira. Eram 7 ações contra a medida provisória, repetindo, restringindo a possibilidade de responsabilização dos agentes públicos durante a pandemia da Covid-19. Relator ministro Luiz Roberto Barroso, vamos saber um pouco mais sobre o tema. A medida provisória foi editada pelo governo federal. Ela livra os agentes públicos de punição por falhas durante a pandemia do novo coronavírus. Somente seriam responsabilizados nas esferas civil e administrativa aqueles que se omitirem com intenção ou que cometerem erros grosseiros. 5 partidos políticos e a Associação Brasileira de Imprensa, autores da ação aqui no STF, alegam que a norma pode blindar os agentes públicos. O texto afirma que o mero nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso não gera responsabilização. A norma considera erro grosseiro, para efeitos de punição, o erro manifesto do próprio agente público que seja evidente e inexcusável com culpa grave por ação ou omissão e elevado grau de negligência, imprudência ou imperícia. E para medir o erro grosseiro, a norma considera várias situações, como a dificuldade enfrentada pelo agente público e complexidade da situação. Os autores da ação aqui no STF alegam que a norma ofende a Constituição Federal ao restringir a responsabilização de qualquer ação ou omissão pelos agentes públicos e por empresas de serviços públicos. Segundo os partidos e a associação, essa isenção de responsabilização pode gerar um grande prejuízo ao erário e à sociedade ao impedir o direito de responsabilizar a administração pública pelos erros. Alegam ainda que a norma inverte a responsabilidade do Estado em momentos de crise e que o governo quer se livrar de deveres e obrigações. Esse julgamento começou na sessão plenária da quarta-feira. E nessa quarta também, como já adiantamos, o plenário do Supremo Tribunal Federal confirmou o acordo entre as unidades da Federação para o pagamento de compensações financeiras na Lei Candir. A partir de agora, a União deverá apresentar um projeto de lei complementar em 60 dias, com base nos termos do acordo. Os ministros do Supremo Tribunal Federal homologaram no plenário por maioria o acordo feito entre Estados, Distrito Federal e a União para o pagamento das compensações financeiras previstas na Lei Candir. A lei foi criada em 1996 e isentou impostos estaduais
incidentes sobre produtos exportados. Os estados seriam compensados, mas a lei que regulamentaria o reembolso nunca foi aprovada no Congresso Nacional. O ministro Gilmar Mendes mediou um acordo entre os entes federados com definição de valores, formas de pagamento e dívidas futuras. E os estados devem desistir das ações judiciais sobre o tema, que já duram 24 anos. Foram poupados milhões de reais dos erários federal e estaduais nas demandas indenizatórias comuns que discutem o tema, além de cláusula resolutória e eleição de foro para dirimir eventuais entraves que surjam na sua interpretação. Com a divergência do ministro Marco Aurélio, o acordo foi homologado e a ação referendada por maioria dos ministros. Na sequência, os ministros passaram a analisar medidas cautelares em 7 ações diretas de inconstitucionalidade que pediam a suspensão dos efeitos da medida provisória que restringiu as responsabilidades dos agentes públicos por ações tomadas durante a pandemia da Covid-19. O texto diz que os administradores públicos estarão livres de responder processos cíveis e administrativos se seguirem a orientação de órgão técnico, exceto se agirem com dolo ou cometerem erro grosseiro. A medida provisória foi publicada no dia 14 de maio. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, levou direto para análise no plenário por causa da importância do tema. O advogado-geral da União, José Levi Amaral, argumentou que a medida provisória não trata de matéria penal e traz segurança jurídica, principalmente para os prefeitos das pequenas cidades. A possibilidade de erro é humana, a possibilidade de erro é real, mas isso não pode paralisar a administração pública, especificamente em tempos de pandemia. Nesse cenário, é relevante a edição da medida provisória 966, e tem como foco o bom gestor, aquele que, desafiado pela conjuntura atual, precisa estar minimamente resguardado para depois não ser, por erro não grosseiro, penalizado. Em seu voto, o ministro Luiz Roberto Barroso rejeitou o argumento de inconstitucionalidade por falta de urgência e relevância, feito pelos partidos políticos e a Associação Brasileira de Imprensa, que entraram com as ações. E estabeleceu ainda critérios ao definir erro grosseiro, o ato administrativo que viola o direito à vida, à saúde e ao meio ambiente, e que não observa normas e critérios científicos e técnicos em respeito ao princípio da precaução e da prevenção. Evidentemente, não carece de relevância e urgência com todas as vênias, e, portanto, eu estou rejeitando o argumento de inconstitucionalidade formal e, portanto, passando a uma discussão de mérito desta medida provisória. E passo, portanto, presidente, a analisar a plausibilidade do direito. Bem sabido por todos nós que os 2 requisitos para a concessão de uma medida cautelar são a plausibilidade do direito e o perigo na demora. Continuação desse julgamento nós vamos conferir daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. É o Plenárias, com os destaques das sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal aqui na TV Justiça. Estamos de volta com plenárias. Como vimos no primeiro bloco, o plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou na quinta-feira o julgamento da medida provisória que restringe a possibilidade de responsabilização de agentes públicos durante a pandemia da Covid-19. Na quinta-feira, a continuação do julgamento. Os ministros decidiram que os atos de agentes públicos têm de seguir critérios científicos. Ainda no início da primeira parte da sessão, houve eleição para a composição do Tribunal Superior Eleitoral. Nesta quinta-feira, a sessão do plenário do Supremo começou com a eleição por acesso remoto do ministro Alexandre de Moraes para o Tribunal Superior Eleitoral. Ele passa a ser membro titular do TSE a partir desta terça-feira até maio de 2022. Ele assumirá a vaga da ministra Rosa Weber, que já terá completado o 2º biênio no TSE. O ministro Alexandre de Moraes recebeu 9 votos e lembrou o papel da Corte Eleitoral no fortalecimento da democracia. Para mim é uma grande honra poder, a partir da semana que vem, poder assumir a titularidade do Tribunal Superior Eleitoral, o grande tribunal da democracia no Brasil. O meu compromisso
e juntamente com os colegas do Supremo Tribunal Federal, lá, o ministro Luiz Roberto Barroso, que assume a presidência dia 25, e o ministro Edson Fachin, a vice-presidência, poder contribuir com o Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Alexandre de Moraes também foi o primeiro a votar na retomada do julgamento da medida provisória que restringe a possibilidade de responsabilização de agentes públicos durante a pandemia da Covid-19. Ele concordou com o relator ministro Luiz Roberto Barroso ao definir que dolo ou erro grosseiro acontecem quando o administrador público não cumpre orientação técnica e científica. Assim, concedeu parte da cautelar solicitada por partidos políticos e a Associação Brasileira de Imprensa. Mas Moraes avançou ao votar pela exclusão do termo somente, previsto no artigo 1º do texto da medida provisória e também o inciso 2 do mesmo artigo. E suspendo parcialmente a eficácia do artigo 1º, dando aqui uma declaração parcial de inconstitucionalidade com redução de texto, retirando do texto do artigo 1º o termo somente. Exatamente em virtude das considerações que fiz, me parece que poderia causar insegurança jurídica a manutenção dessa obrigatoriedade de que os agentes públicos somente poderão ser responsabilizados na esfera civil e administrativa. Os ministros Edson Fachin e Rosa Weber acompanharam o voto do relator. O reconhecimento de uma inconstitucionalidade tout court ou reconhecimento de uma imunidade também aos gestores. Eu creio que essas duas posições extremadas seriam afastadas e, no meu modo de ver, são afastadas por uma interpretação conforme à luz do discrimen das diretrizes e dos pareceres técnicos, também em relação às medidas atinentes aos efeitos econômicos e sociais. E a responsabilização de agentes em casos de omissão ou insuficiência das medidas adotadas não são temas alheios aos debates acadêmicos internacionais. Isso tudo foi na primeira parte da sessão plenária desta quinta-feira. Na segunda parte da sessão, o plenário concluiu o julgamento. Por maioria, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que atos de agentes públicos durante a pandemia de Covid-19 devem observar critérios técnicos e científicos. O Supremo Tribunal Federal concluiu que o administrador público que durante a pandemia cometer irregularidades com intenção ou por erro grosseiro, poderá ser responsabilizado civil e administrativamente. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, considerou o texto da medida provisória constitucional, mas estabeleceu interpretação para definir que erro grosseiro deve ser caracterizado por não observar critérios técnicos e a precaução necessária no trato à vida, à saúde e ao meio ambiente equilibrado. Assim, prevalecem os critérios científicos e técnicos aceitos por organismos nacionais e internacionais reconhecidos. O primeiro voto na sessão desta quinta-feira veio do ministro Alexandre de Moraes. Ele concordou com o relator, mas votou para suspender parte da medida provisória. E suspendo parcialmente a eficácia do artigo 1º, dando aqui uma declaração parcial de inconstitucionalidade com redução de texto, retirando do texto do artigo 1º o termo somente. Exatamente em virtude das considerações que fiz, me parece que poderia causar insegurança jurídica a manutenção dessa obrigatoriedade de que os agentes públicos somente poderão ser responsabilizados na esfera civil e administrativa. Além disso, concedo a cautelar para suspender integralmente a eficácia do inciso 2º do artigo 1º da medida provisória. Alexandre de Moraes foi acompanhado pela ministra Carmen Lúcia. Quem divergiu foi o ministro Marco Aurélio. Ele votou pelo não cabimento das ações, mas foi vencido. Marco Aurélio, então, concedeu integralmente o pedido. Essa ação de regresso, ela pressupõe
ou culpa ou dolo ou culpa do servidor. E aí nós constatamos que, no tocante à culpa, a medida provisória a restringe, restrição que não está na Constituição Federal. E, mediante a utilização do advérbio somente, revela que o servidor apenas responde por erro grosseiro. E nós sabemos que ele pode também responder a teor da Constituição Federal e, de acordo com a melhor doutrina, por culpa leve. Mas a maioria dos ministros acompanhou o relator. Karina, vamos fatiar. Eu tenho, acompanhando justamente a repercussão dessa decisão, um termo que está sendo usado, eu não estou nem dizendo que está errado, mas assim, tem-se dito que o Supremo limitou a medida provisória. Do ponto de vista, digamos, jornalístico, na passagem das questões técnicas para o público, está se usando muito isso e há um efeito no sentido de que a extensão, a aplicação, ela, vamos lá, fica limitada. Só que, tecnicamente, na verdade, é aquilo que a gente falou, adiantou no início do programa. Não houve uma limitação em termos, por exemplo, de texto. Não foi modificado nada, não houve redução de texto, mas a elaboração de critérios mediante a chamada interpretação conforme. Exatamente, Cadu. Eu não diria que houve uma limitação, mas um direcionamento para o agente público na hora da prática dos atos que poderiam levar a ele uma responsabilização civil ou administrativa. Mas antes da gente falar um pouquinho dessa técnica que foi aplicada, é importante a gente dizer aqui que os ministros, em consenso para todos eles, ficou vencido apenas o ministro Marco Aurélio, que entendia que não eram cabíveis essas ações e que, portanto, deveriam ser extintas essas ações, mas que acabou votando no mérito para conceder integralmente a liminar. Mas a maioria que se formou no plenário deu o entendimento de que essa medida provisória não é, nas palavras do ministro Luiz Fux, uma alforria para a prática de qualquer ato ilícito. O ministro Luiz Roberto Barroso, no seu voto da quarta-feira, ele disse: não é também uma carta de imunidade aos agentes públicos para a prática de atos ilícitos puníveis criminalmente, nem muito menos para a prática daqueles atos que são configurados e capitulados, aquelas ações capituladas na Lei de Improbidade Administrativa. Não. Nas relações com o enfrentamento da pandemia, é preciso que se dê uma interpretação para se firmar e entender o que é esse erro grosseiro que poderia afastar ou pelo menos que poderia responsabilizar esses agentes públicos. Então, o que o Supremo fez foi dar essa interpretação conforme, que vem no sentido de se estabelecer qual é a melhor maneira de se aplicar aquela medida provisória à luz da Constituição para se evitar quaisquer responsabilizações futuras. Então, o Supremo, ao dizer como deve ser interpretado o erro grosseiro, que vem capitulado lá no artigo 2º da medida provisória, ele diz: erro grosseiro é todo aquele ato administrativo que, de uma certa forma, viole o direito à vida, o direito à saúde, ao meio ambiente equilibrado e que não respeita aquelas normas técnicas e científicas que foram determinadas por autoridades standards, tanto em âmbito nacional ou internacional, e que colocaria em risco a vida das pessoas. Então, ao firmar esse entendimento e dar essa interpretação, o Supremo direciona o agente público a agir da melhor forma possível para evitar a responsabilização. Então, eu não diria que houve uma limitação. O texto foi mantido, como você disse, não houve declaração de inconstitucionalidade de nenhum dispositivo. Apenas essas observações, vamos dizer assim, esses critérios que devem ser observados no momento da prática desse ato. Fechada essa questão, a partir do dia 29 de maio, as sessões em ambiente virtual do Supremo Tribunal Federal terão duração de 6 dias úteis, com início e término às sextas-feiras. Atualmente, as sessões virtuais, não confundir com a videoconferência do plenário, duram 5 dias úteis, de sexta a quinta da semana seguinte. O ministro Dias Toffoli disse que as sessões virtuais do Supremo receberam diversas melhorias que aumentaram a transparência e a publicidade dos julgamentos. Esses números demonstram que as sessões virtuais realizadas na Corte desde 2007, iniciada que foi na gestão da ministra Ellen Grace para a repercussão geral, têm sido imprescindíveis
para a realização de uma prestação jurisdicional eficiente e em tempo razoável, otimizando-se assim as pautas dos órgãos colegiados. Por isso, o aprimoramento dos julgamentos virtuais tem sido constante na Corte. Receberam recentemente uma série de melhorias, tais como o envio das sustentações orais por meio eletrônico, a possibilidade de se realizar esclarecimento de fato durante a sessão, a disponibilização na internet do relatório e da íntegra dos votos dos ministros, o que amplia a transparência e a publicidade dos julgamentos. Ao anunciar as mudanças nas sessões virtuais, o ministro Dias Toffoli também fez um balanço das ações julgadas pelo Supremo, desde que a Organização Mundial de Saúde decretou a pandemia da Covid-19. Desde o dia 12 de março, foram realizadas 13 sessões do plenário com apreciação de 23 referendos em medidas cautelares, todas relacionadas à pandemia. Nas sessões virtuais de plenário e turmas, foram julgados 4.007 processos. Só na última sessão virtual, do dia 8 ao dia 14 de maio, foram julgados 438 processos pelo plenário e turmas. Se lembrarmos que as cortes constitucionais, por exemplo, dos Estados Unidos, julga 100 processos, 110, da Alemanha 80 a 100 processos por ano, nós podemos ver aqui o tamanho e a quantidade e mantendo qualidade das decisões desse Supremo Tribunal Federal colegiadamente. Em uma semana, colegiadamente, 438 processos. Nas sessões por videoconferência, estamos priorizando a apreciação das questões relativas à pandemia. Esses números demonstram que as sessões virtuais realizadas na Corte desde 2007, iniciada que foi na gestão da ministra Ellen Grace para a repercussão geral, têm sido imprescindíveis para a realização de uma prestação jurisdicional eficiente e em tempo razoável, otimizando-se assim as pautas dos órgãos colegiados. Por isso, o aprimoramento dos julgamentos virtuais tem sido constante na Corte. Receberam recentemente uma série de melhorias, tais como o envio das sustentações orais por meio eletrônico, a possibilidade de se realizar esclarecimento de fato durante a sessão, a disponibilização na internet do relatório e da íntegra dos votos dos ministros, o que amplia a transparência e a publicidade dos julgamentos. Karina, encontro marcado com mais julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Por videoconferência, não é, Cadu? Exatamente. Na próxima quarta e quinta-feira, ao vivo, no Direto do Plenário, a gente acompanha as decisões do Supremo e o encontro nesse final de semana é com plenárias. Obrigado pela sua companhia e continue conosco na TV Justiça.